Eu sou a professora Eliane Anselmo, filha de José, um motorista, Terezinha, uma dona de casa, que era enfermeira de toda a nossa comunidade, e que deixaram um legado a mim e os meus irmãos de valorização do estudo, da importância do bom convívio, de mantermos boas relações com todas as pessoas, tá? Um legado baseado na espiritualidade e de valorização do estudo, do amor, né? Do apreço pela leitura. Então, eu venho de uma família que prezava todas essas questões e pautadas muito pelo afeto, né? E pelo convívio familiar. Com isto, eu sempre gostei muito de estudar, tá? Ingressei na escola já alfabetizada, sou uma estudante oriunda de escola pública e tinha o desejo de ser professora, como uma segunda opção. E então me graduei em pedagogia, fiz vários cursos de formação, de especialização, pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha atuação sempre foi na alfabetização nos anos iniciais. Tive também experiência no ensino superior. E atualmente o meu foco, né, de trabalho, de militância, é na educação antirracista. Então, tenho atuado na formação de professores, né, oficinas, palestras, enfim, nos mais diferentes espaços, para além dos espaços educativos, né, das escolas. E tenho me debruçado muito sobre a questão da educação para as relações étnico-raciais. E é um movimento de vida, né? É uma luta não só pessoal, mas é uma luta coletiva por esse reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira, né? Do respeito, da valorização e dessa reparação para com todo o povo negro do nosso país. Falar um pouco sobre as ações globais, né, e locais que eu destaco. Eu vejo como a Conferência de Durban, na África do Sul, em 2001, como um marcador, né, a nível mundial, assim, nesse sentido de promoção, né, do combate ao racismo, da discriminação racial, da xenofobia, da intolerância. Tá? E aqui tem um destaque: o Brasil foi o segundo país com maior número de representantes nesta conferência. Então, a partir dela, nós tivemos uma mudança que eu considero assim radical nesse sentido de envolvimento das comunidades internacionais, dos países, da sociedade civil para essas discussões. Tá? Então, o Brasil se tornou um signatário daquilo que foi acordado nessa conferência. E a partir disso nós tivemos então o Brasil colocando em ação, né, esses objetivos que foram estabelecidos na conferência na África do Sul, começando a pautar, né, de uma forma mais oficial, né, uma formalidade, com ações afirmativas. E aqui a gente precisa destacar a importância fundamental do movimento negro brasileiro, tá? Dos movimentos sociais em geral, mas especificamente o que já se tinha no Brasil há décadas já, toda uma mobilização do movimento negro em relação ao combate ao racismo no Brasil. Então, a gente tem esse demarcador, digamos assim, que nos traz da importância, da necessidade e da urgência do trabalho de toda a sociedade para uma educação antirracista. É fundamental que a gente fale também, ao se referir a essa conferência internacional, né, na África do Sul, neste ano de 2001,
como uma promoção da ONU, é fundamental a gente destacar 3 objetivos, né, dentre tantos que foram lá discutidos, mas um deles é esse papel fundamental do Estado, tá, em pautar e em criar, não é, estruturas, programas, ações de combate ao racismo. Um segundo objetivo era a questão de reconhecer, né, que o tráfico de escravos, e a escravidão como um todo como um crime contra a humanidade. Acho que este reconhecimento com o povo negro, né, ele foi fundamental para balizar as ações também a partir da conferência. E um outro aspecto é a questão da introdução do antirracismo como um fator central no desenvolvimento dos países. Então, acho que esses 3 aspectos eu colocaria em destaque, dentre tantos objetivos, que estão lá elencados neste documento. Uma segunda ação a nível global que eu também destaco é a campanha do UNICEF por uma infância sem racismo. É uma campanha que teve seu início lá em 2010, depois tivemos uma nova edição, agora 2020, tá? E é uma campanha que eu vejo como uma grande agregadora, tá, da sociedade como um todo, tá? Porque ela fala não só dessa necessidade de termos ações antirracistas, né, desse trabalho em prol da igualdade, pensando os diferentes aspectos que compõem, né, a pessoa humana, né, na sua cultura, na sua religiosidade, na sua raça e etnia, em todos os aspectos da integralidade, né, do ser humano, com as suas especificidades. Então, é uma campanha que eu tenho um carinho muito especial, assim, desde o lançamento, porque ela pauta muito essa questão de que é preciso conhecer e é preciso combater, tendo muito conhecimento sobre os impactos do racismo na infância. Tá? Quais são as consequências dessas violências, tá? Que tem nome, tá? Que é racismo, que é preconceito, que é discriminação, tá? E aqui falando de uma forma mais específica em relação à raça, tá? E no Brasil a gente tem o diferencial que é uma discriminação pautada muito mais na cor de pele do que na autodeclaração racial, mas nós temos assim essa questão de uma mobilização um pouco maior a partir dessa campanha do UNICEF, pensando nessa forma de assegurar, né, o respeito e a igualdade étnico-racial desde a infância. Isso como um compromisso de todos. Pensando o caso do Brasil, como um país que, enfim, faz parte de todas essas ações globais em torno de uma sociedade, né, que combate o racismo, que combate a discriminação, né, da intolerância a todo e qualquer tipo de desigualdades geradas por essas discriminações. Nós temos uma pauta já bem extensa com ações afirmativas. Uma delas é a Lei 10.639, né, que vem desde 2003, é uma legislação que já fez 20 anos e que nos traz da obrigatoriedade de trabalhar o tema da história da África, dos africanos, né, dos afrodescendentes no Brasil, né, e suas culturas, enfim, e é uma lei que tem os seus desdobramentos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, né, que tem um plano nacional para a implementação dessas diretrizes, né, colocados pelo Conselho Nacional de Educação, e nós vimos que precisam cada vez mais ações para que a gente avance
tá? Nessas ações afirmativas, pensando o segmento educação. Dentre esses documentos, nós temos um outro que é extremamente importante e que também demarca essa pauta de ações afirmativas, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Tá? Outra lei, né, que modificou muito os nossos índices de acesso de alunos e alunas negros e negras no ensino superior, que foi a Lei de Cotas, né, que recentemente teve reformulações importantes também, que eu acredito que aprimoraram mais ainda essa legislação, possibilitando um alcance ainda maior, né, de alunos e alunas negras, né, e indígenas no ensino superior e alunos oriundos da educação pública. Então, a gente tem um outro tipo de enfrentamento, né, para a gente modificar esses índices, né, que sempre que aparecem, né, pelo IBGE, pelos observatórios, pelos institutos de pesquisas, né, pelos coletivos independentes que trabalham com essa temática étnico-racial, onde nós vemos que na questão educacional, social, política, econômica, né, o povo negro, né, e o povo indígena, de uma forma mais particular, aparecem sempre na base, né, dessas pirâmides, sempre nos patamares, nos índices mais baixos, com menos acesso, com menos permanência, com menos oportunidade. Então, se nós estamos falando em igualdade de oportunidades, nós estamos falando de que a educação é para todos, né? Nós estamos falando de acesso, nós estamos falando de permanência, nós estamos falando de sucesso escolar em qualquer nível, né? Desde a educação infantil até o ensino superior.